A salvação nunca pedirá sacrifícios. O reino pode pedir. Então, esse negócio de você fazer sacrifício para ser salvo. Por exemplo, quando Jesus fala lá, olha, se o seu olho tiver te pecar, arranca ele. Sua mão te fizer pecar, arranca ela. Não está falando de salvação. Está falando do reino. Porque olha o que o texto diz. É melhor você entrar no reino com um olho do que com os dois ser lançado no inferno. Nós vamos falar mais sobre isso, mas não é sobre salvação que o texto está falando. Tenha isso claro em sua mente. A salvação não é por mérito ou por esforço seu. É um presente de Deus. E ponto. Ponto. Quem crer e for batizado será salvo. Você já fez isso? Então fique em paz. Quem crer, recebe. Quem não crer, não a recebe. Acabou. João capítulo 3, do 16 ao 18, vai falar sobre isso. Que a condenação do mundo, o mundo será condenado, não porque pecaram, mas porque não aceitaram a salvação. Então, o pecado que condena a humanidade é o pecado de Adão. Para eu ser salvo do pecado de Adão, eu preciso nascer de novo, em Cristo. Se eu fiz isso, eu fui salvo, acabou. Você está pegando ou não? Lá no resumo eu vou pôr esse texto aqui para você ler lá. Agora eu não vou ler não para a gente ganhar tempo. Então, a salvação ela não precisa do seu esforço, do seu sacrifício, nem de nada disso. É um presente de Deus. Agora, para entrar no reino, possa ser que lhe seja necessário alguns sacrifícios e posicionamentos, como por exemplo esse que eu acabei de falar. Uma coisa que você precisa entender é que Jesus, quando ele fala, por exemplo, no Sermão da Montanha, e na maioria de suas parábolas, o assunto é o reino e não salvação. Então, Mateus 5, 6 e 7 está falando sobre reino, não é sobre salvação. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino, não é a salvação. Os mansos herdarão o reino, né? Herdarão a terra. Está falando de reino, não de salvação. Bateu de um lado, dá o outro. Reino, não é salvação. Então, exigir sacrifício para ser salvo é uma heresia, é mentira, não é bíblico. Agora, para herdar o reino, para entrar no reino, possa ser que sim. Como eu disse, um dia nós vamos falar especificamente só sobre o reino, nós vamos tratar desse assunto. Mas eu quero ler, esse aqui eu quero ler, Mateus 19, 12. Esse aqui eu quero ler com você. Mateus 19, 12 diz o seguinte. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados dos seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmo se fizeram celibatos por causa do reino dos céus. Agora, olha o que Jesus está falando sobre divórcio, sobre casamento, tudo mais. E aí Jesus dá uma dureza sobre o divórcio, sobre o casamento. Casamento é para a vida inteira. Essa é a mensagem de Jesus. Mas eu não gostei do meu marido, divorciei e casei de novo. Jesus falou, não, esse negócio não existe. Aí os discípulos falam assim, meu Deus, então casar é um trem terrível, não tem vantagem de casar. Aí Jesus diz o seguinte, há muitos que nasceram eunucos dentro do ventre de suas mães. Outros foram privados dos seus órgãos reprodutores, ou seja, foram castrados. E há outros que a si mesmo optaram por não casar, por não ter relação sexual, por não se envolver nisso. Agora, por causa do reino. Não é para ser salvo. Então, agora, você fala para mim, isso é obrigatório? Não, olha o que Jesus diz. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Então, quando você decidir viver o reino, possa ser que Deus peça coisas para você, alguns sacrifícios a você, por causa de natureza que você carrega, por causa de herança que você carrega, por causa de ambiente que você vive, por causa de qualquer outra coisa. Sabe-se lá por que esses caras decidiram ser celibatos. Sabe-se lá por que pessoas fazem sacrifícios para entrar no reino. Bom, possa ser porque eles entendem, né? Eles entendem a recompensa que vão receber. Mas é para todo mundo? Claro que não. Posso pregar isso como regra? Claro que não. Olha o que Jesus diz.
Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Não é para todos. E se não é para todos, não está falando de salvação. Pegou ou não? Então, sacrifícios serão exigidos para quem quer viver o reino, não para quem quer ser salvo.